Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão dessa quinta-feira, dia 18 de julho. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, faço parte do time de analistas aqui da DV Invest e vou acompanhá-los aí no fechamento do dia de hoje. Vamos falar sobre Bovespa, que fechou em queda, hein, meus amigos, de 1,45%. Alguns ativos ainda em leilão, se não me engano, mas forte queda aí, tá? Para ser bem sincero, uma correção que vinha sendo aí um tanto quanto saudável até o dia de hoje, né? Boa parte ali do dia de hoje acabou acelerando ali pós o horário do almoço essa queda. Ainda não testou o primeiro nível de suporte, que seria a região da média móvel, mas a gente vai comentar um detalhe aí sobre BOV, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, recomendações swing trade e os ativos foram solicitados, tá bom? Antes de tudo, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Por favor, é rapidinho, é só clicar aí, já ajuda bastante mesmo, tá bom? Nos comentários fiquem à vontade para solicitar aí os pedidos de análise para a próxima análise de fechamento, combinado? Vou rodar aqui a vinheta para a gente poder dar início, bora lá. Bom, pessoal, vamos lá. Para quem pulou a vinheta, peço gentilmente aí para deixar o joinha, ajuda muito a gente aqui no canal, tá bom? E Bovespa no dia de hoje apresentando queda, e uma forte queda aqui, pessoal, queda de 1,39%, acelerando aqui, perdendo a primeira mínima aí, se não me engano, 128.760, não, ontem já tinha perdido aqui uma mínima, né, 740, então já tinha aqui uma primeira perda de mínima, aí hoje confirmou nova perda de mínima, mas de forma bem relevante, tá? Não testou o primeiro nível de suporte, que seria a região da média móvel aí de 3 períodos, nos 127.319 pontos. O índice chegou aqui na região de topos anteriores, praticamente aí a faixa dos, pegar no detalhe, 129.450 pontos, ou seja, 129.500 pontos. Chegou nesse nível de preço, já vinha respeitando ali nos últimos pregões e aí hoje respeitou de fato, né? Já até confirmando o sinal de correção e de, como eu mencionei, de forma relevante, tá? Devolvendo aí a alta da semana também, então, por enquanto, a semana com 0,97% de queda. Não chegou a quebrar aqui este movimento de baixa anterior, que seria aqui também uma superação de máxima desse topinho no gráfico semanal. Então, a gente não teve essa superação de máxima, portanto, não tivemos ainda a quebra da estrutura lá de baixa no gráfico semanal, apenas o enfraquecimento, mas não houve a quebra daquela estrutura. Isso não é tão ruim, tá? Porque realmente a gente teve um movimento de alta relevante. Então vamos lá. Primeiro nível de suporte, 127.300, tá bom? Esse é um nível importante aqui, que seria a região da média móvel de 3 períodos. Amanhã eu esperaria um dia mais travado. Para ser bem sincero, a queda foi forte, eu aguardaria um dia mais travado. Porém, pode ter um dia forte de alta, pode ter um dia forte de queda, mas a maior probabilidade, e aí a gente fala de probabilidade, ninguém tem certeza de nada, principalmente aqui nesse canal, seria de ter um dia um pouquinho mais de indefinição, pode até tentar acelerar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas fechar aqui mais próximo do fechamento do dia de hoje, tá bom? Se perder aqui essa média, a gente teria o próximo suporte lá na região da média do semanal, que seria próximo da média móvel de 200 períodos aqui também, na faixa dos 125.300 até 400 pontos ali, basicamente. Já seria abaixo de níveis de fundos anteriores aqui do diário também, então não levo tanto em consideração esses carinhas aqui, olharia mais para realmente essa região dos 125.300 inicialmente, tá? Então vamos ficar atento com esses níveis por enquanto, 127.300, seguido do 125.300, tá bom? E seria muito interessante se conseguisse segurar aqui e tentar se dar sequência no movimento aí para o Ibovespa. Falando agora do mini índice, na sessão de hoje, vindo para fechar em queda, deixa eu ajustar, vindo para fechar em queda de 1,4%, aqui testando já a região da média móvel de 13 períodos, gráfico de 120 minutos, veja só.
Abriu aqui num gapzinho de baixa, foi lá testar de novo a resistência no 130 e 400 e pancadaça para baixo. Chegou a respeitar por um momento aí durante a sessão no começo a região dos 130 pontos, depois respeitou também a região dos 129.700, mas dali foi só ladeira abaixo buscando a região da média móvel de 62 períodos, que é também uma região de suporte demarcada aqui nos 128.500. Temos aqui uma lateralização anterior. Como eu mencionei, a gente pode ter um dia mais de indefinição, seria natural aí se a gente tivesse alguma tentativa de correção, até mesmo um dia tentando aí ser apresentado de alta amanhã e acabar devolvendo, fechando aqui mais próximo do 0 a 0, gerando algum sinalzinho de topo. Esse movimento de baixa foi forte. Se a gente pegar aqui desde a última movimentação de alta, foram ali 15 pregões, ou se levar até aqui a tentativa mesmo de rompimento, foram 22. E aí em apenas 1, 2, 3, 4 para 5 candles aqui a gente teve realmente toda essa movimentação sendo quebrada e está sendo quase que anulada, só falta perder a mínima desse candle de alta aqui mesmo, tá? Então, assim, inicialmente eu olharia para compra, a não ser que já abra numa tentativa de gap de alta aí, na resistência da média, um sinalzinho de topo seria uma possibilidade de vender, tentando inicialmente pegar um fechamento de gap e possibilidade ali, de repente, de continuar o movimento para depois voltar aqui. De qualquer forma, eu estaria mais voltado aí a alguma tentativa de compra, já que estamos ainda nessa região de suporte. Se abrir num gap de baixa também nessa região dos 127.500, também seria uma possibilidade de tentar pegar algo mais para cima inicialmente, para depois ter a continuidade no movimento de baixa. Estou sendo um pouquinho mais específico aí, porque amanhã não teremos a live a partir das 8h45 da manhã. Perdão, só teremos ali a partir de segunda-feira da semana que vem, tá? Então, essa região aqui dos 127.700 a 127.600 ali, também é uma região importante de suporte, tá bom? Falando aqui agora do dólar, na sessão de hoje, dólar apresentando uma alta de 1,6%. A Arthurzão até perguntou, Kaique, com essa reversão do topinho descendente aqui, aumenta a probabilidade do dólar conseguir uma recuperação aqui? Eu até comentei na hora que falei, olha, ainda não testou o nível de 50%. Eu olharia primeiro para esse cara, né? E aí, no mesmo dia, algumas horas depois, não só rompeu os 50%, como veio para testar o primeiro, no caso, nível de retração ali, tá? No 5.587. E tá respeitando aí agora, né? Gráfico de 120 minutos. Esticou bem aqui o dólar na recuperação, fechou o gap por aqui. Se abrir num gapzinho de baixa, eu olharia para compra, enquanto estiver acima aí dos 5.530, tentando pegar algo mais para cima. Se abrir estável, eu olharia um pouquinho mais para venda, tentando pegar algum processo de correção. Só tomaria cuidado, porque essa correção aqui pode ser fraca e aí vai ser chata a condução. Se abrir num gapzinho de alta, eu olharia para venda, tentando pegar aí um fechamento de gap, tá bom? Ou seja, o dólar deu uma esticadinha, chance boa de dar uma travada para aqui, para depois dar sequência no movimento, mas foi relevante mesmo o candle de hoje, então assim, a chance de conseguir voltar para essa região de topo aumentou bem, tá bom? Falando aqui agora da Petro, na sessão de hoje a Petro apresentando queda de 0,18%, ainda dentro desse sinalzinho de fundo, stop no zero aí para quem tiver posicionado, resistência ainda na faixa do primeiro gap, 39,13, e a segunda nos R$ 40,44. Suporte aí na faixa dos R$ 38,00, depois ali a região dos 37,21. Anula esse sinalzinho de fundo ascendente se voltar para baixo dele, ou seja, se voltar para baixo dos 37,11. E aí retomaria o viés negativo, inclusive aqui no curto prazo. Vale, na sessão de hoje apresentando queda de 0,94, a Vale que tinha revertido aqui o sinalzinho de fundo ascendente, acionando a saída de quem estava comprado, abrindo possibilidade de venda. Hoje deu uma acelerada aí no movimento, expectativa boa aí, para quem estiver vendido, é claro, de poder buscar a região dos R$60 ali mais uma vez, tá bom? Então seria um bom alvo aí, ou uma possibilidade de saída parcial, essa região de preço, que é um nível de suporte aí. Depois dela, um pouquinho mais abaixo, a faixa ali dos 59,70, tá? Para quem tiver vendido, dá para deixar o stop aqui nos 62,35. Ou seja, retomou o viés mais negativo aqui no curto prazo, a Vale. Falando aqui agora das recomendações de swing trade, pessoal, tivemos 3 stops sendo acionados. O primeiro deles, o NIP 6, voltou para baixo desse sinalzinho de fundo ascendente, portanto acionou a minha saída. Stop cheio aí de menos 0,5% sobre o capital total. Também tive saída em JBS, que meu stop estava
estava posicionado aqui abaixo dessas mínimas, foi lá embaixo para fechar mais próximo aqui da média móvel, mas enfraqueceu aí, praticamente, na verdade, anulou a minha expectativa positiva aqui de ter algo mais para cima. Também foi um stop cheio de menos 0,5% sobre o capital total. E Movida, Move3 também reverteu aqui o sinalzinho de fundo ascendente, voltou aí para baixo desse fundo, meu stop estava até um pouco mais abaixo na volatilidade e também foi acionado o stop cheio de menos 0,5%. Perdão, eu falei de Unip 6 menos 0,5%, mas na verdade foi menos 0,37%, porque esse ativo estava com uma porcentagem alocada menor do que o que seria o recomendado, porque eu não tinha mais espaço para estar tão comprado assim na carteira. Então eu coloquei ali apenas um peso de 15% para esse papel dentro da carteira, sendo que ele poderia ter ficado ali com 25% aproximadamente, tá? Então por isso que o stop dele foi menor, tá? Só explicando aí para quem é assinante do aplicativo e viu esse resultado lá dentro. Movida assim, stop cheio. E sigo comprado em Itaúsa, pessoal, que hoje aí apresentou queda de praticamente 1%, mas não veio para pegar o meu stop gain aqui na região dos R$10,15. Então permaneço comprado em Itaúsa. Agora comentando aí sobre os ativos de maior alta e maior baixa. Começando pela de maior baixa, Marfrig na sessão de hoje apresentando 9% de queda, acelerou bem aqui o movimento, ou seja, JBS me estopou, mas segurou, mas Marfrig não, Marfrig acelerou forte aqui, já despencando direto na média móvel lá do gráfico semanal. Temos aqui agora um movimento praticamente de ABC, mas esse C aqui foi muito forte, tá? Então é possível que a gente tenha aí, né, de repente, a Marfrig perdendo essa região dos R$11,20. Então muita atenção aí para quem tiver comprado, inclusive de médio prazo, tá? Fique atento, se tiver um quebra de definição aqui, perder nova mínima por aí, pode acabar esticando realmente. Aí o próximo suporte tem um topinho aqui nos R$10,81, depois mais abaixo seria a região dos R$10,25. Para retomar o viés positivo, precisa voltar lá para cima dos R$12,34. Falando da maior alta, Embraer, alta de 1,48% na sessão, segue aqui dentro de um movimento mais lateral, depois dessa retomada aqui, com esse belo movimento de alta, belo sinalzinho de alta também lá no semanal, com um pivô de alta sendo acionado no fechamento, muito interessante. Então segue ainda com viés mais positivo de poder ter algo mais para cima. Para quem tiver comprado, stop abaixo dos 39,70 aqui, seria um stop bem posicionado, tentando pegar a continuidade do movimento. Para quem tem interesse em compra, seria a possibilidade do rompimento da máxima histórica, nos 41,38, tá bom? Seria esse aqui o trade, na mesma região seria o stop. Só colocaria menos capital aí, papel bem esticado na máxima histórica, né? Falando no nosso bancão, Bradesco, queda de 1,88% aqui na sessão. Deixa só... Tá certo. Queda de 1,88% na sessão, quase revertendo aqui o sinalzinho de fundo ascendente. Portanto, para quem estiver comprado, muita atenção no swing trade aí. 12,53 é o stop, tá? Se amanhã vier para perder essa mínima aqui, anula esse fundinho ascendente aqui. E aí aciona o stop dessa operação de swing trade, tá? E pode abrir espaço para voltar lá mais uma vez na região dos 12,25. Ou seja, bateu lá na média do semanal e respeitou, não conseguiu voltar para cima dos 12,80. Sigo de olho em compra apenas acima desse nível de preço, né? Lembrando aí que eu tentei comprar aqui uma fuga, não foi, né? Então eu, a partir daquele momento, eu comecei a mencionar para vocês que eu olharia para compra somente o sinal de alta acima da média do semanal. Falando aqui agora do primeiro pedido, Cosan, queda de 2,94% na sessão. Deixa eu tirar esse cara daqui, não faz mais sentido. O papel já não conseguia, já não vinha conseguindo apresentar o rompimento da região dos 14,47, basicamente, e aí hoje realmente apresentando um candle mais forte aqui de baixa. Tecnicamente, a gente só teria essa região de fundo que não é tão relevante nos 13,66 como nível de suporte. Depois disso, seria esse outro fundo nos 12,30. Então, para procurar algum nível de suporte por aqui, eu utilizaria aí a retração de Fibo. Então, teríamos aí um primeiro suporte praticamente nos 13,60, depois 13,34 e por fim ali a região dos 13,09, tá? Então, para quem tem interesse em ficar atento para compra, até a região dos 50%, para mim, tá, ainda seria uma possibilidade. Abaixo disso, já descartaria aí essa possibilidade de entrada na ponta compradora. E se tinha alguém comprado aí hoje, voltou para baixo de várias mínimas anteriores. Então, gerou o sinalzinho de saída aí, acionando stop ou realização de lucro, aí a depender do seu preço de entrada.
Elet 3, na sessão de hoje, apresentando queda de 2,6%. Eu tenho um risco retorno aqui, provavelmente foi alguém que me pediu na live, tá? Essa compra por aqui, e o stop, então, na volatilidade, quase sendo acionado aí, tá? Não lembro para quem eu falei, mas fique atento, se for para você que está me assistindo agora, o stop na volatilidade seria os 37,05. Acelerou o movimento de correção por aqui no diário, tá no suporte da média do semanal, seria muito bom se segurasse por aqui e gerasse um novo sinalzinho de fundo. Enquanto estiver acima dos 37,50, eu ainda vejo essa possibilidade aí de compra, preferencialmente com stop menorzinho aqui, tentando pegar algo mais para cima. A resistência mais relevante continua aí na faixa dos R$ 39,00. E por fim aqui, pessoal, Smart Fit, na sessão de hoje apresentando uma queda um pouquinho maior, de 2,19%, acelerando aqui o processo de correção, mas ainda não descaracterizou, vamos lá, a sinalização de fundo do semanal e nem a sinalização de fundo do mensal. Isso significa que não vai descaracterizar, então? Não, não é isso, tá? Mas que ainda temos uma expectativa positiva quando a gente olha para semanal e mensal. Então essa correção do diário pode acabar segurando por aí e tentar se recuperar. Tá? Temos resistência relevante ainda na faixa dos 23,42. Para quem está comprado, fica atento, né? Se o seu stop está na volatilidade, se o seu stop está abaixo de tudo, nos 21,01, não é porque eu estou falando que tem esse sinal de alta no semanal e no mensal que você não vai deixar, que você vai ficar sem stop aí, né? Não é dessa forma que a gente opera. Então fique atento, se for curto prazo, joga na volatilidade, se for médio prazo, joga mais para baixo aí o seu stop, para tentar se posicionar melhor, seria uma possibilidade. Em termos de retração de FIBO aqui, teríamos aí, ó, fechou aqui respeitando a retração de 50% nos R$ 22,27. Então, enquanto trabalhar por aqui, dá ainda para ficar atento, tentando arriscar algo na ponta compradora, tentando pegar algo mais para cima. Se você é um pouquinho mais conservador em termos de entrada, sua entrada ficaria somente no sinal de alta acima dos 23,40, que é a resistência mais relevante. Então, seria acima da média móvel de 200 e acima dessa região de topo anterior aqui também. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Espero que tenha ajudado. Não se esqueçam do joinha para ajudar a gente aqui no canal. E a gente se encontra aí amanhã na análise de fechamento, tá? Não teremos live, mas análise de fechamento, estou aqui com vocês. Beleza? Um grande abraço e até mais, pessoal. Tamo junto.